Vamos voltar a falar de fake news? Como a gente prometeu aqui, vai ter um debate agora sobre esse assunto. Nós convidamos dois especialistas na área, né? O Paulo Henrique Golambiuk, que é secretário-geral do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e membro também da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná. Doutor Paulo, boa tarde, obrigado por atender nosso convite aqui na Jovem Pan. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. E também para trazer suas impressões sobre esse assunto, convidamos para essa conversa o advogado Flávio Panzieri, professor e fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Boa tarde, doutor Flávio. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Beatriz. Meu caro doutor Paulo. É um prazer participar desse momento. Vamos lá, então. A gente começa a conversa, e não poderia ser de outra forma, em torno da fala, né, do discurso do presidente do TSE, ou agora presidente empossado do TSE, Alexandre de Moraes, que falou muito sobre fake news. Vou conversar primeiro com o doutor Flávio Panzieri. Doutor, como é que você vê essa obsessão quase da justiça eleitoral como um todo em perseguir fake news? A gente tem o caso de um desembargador de um TRE de um estado que ameaçou com prisão o eleitor que questionar qualquer coisa. Como é que o senhor está vendo essa discussão? Marco, eu acho que o combate à desinformação no país é uma bandeira de todos que deve ser perseguida por toda a sociedade. O Tribunal Superior Eleitoral, não é de hoje, tem uma série de projetos já que busca criar canais de informação da sociedade para evitar que as fake news possam produzir efeitos deletérios à democracia. Eu sou testemunha disso. Quando fui diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, participei de uma série de projetos que tentavam desvendar o sentido das fake news. Para que a população possa ter um acesso mais próprio a este termo, é importante dizer que fake news não é apenas uma inverdade, aquilo que evidentemente não é verdadeiro, mas também é uma informação que possa ser modificada, uma informação que possa ter uma chamada distorcida. Toda esta forma de induzir a coletividade a pensar de determinada forma, com base em fatos ou leituras que não correspondem com a realidade, podem estar incluídas dentro desse pacote das fake news. A partir desta ideia, o Tribunal Superior Eleitoral vem, ao longo do tempo, combatendo isto de forma veemente. E nessa gestão, em especial a gestão anterior do ministro Fachin, e agora na gestão do ministro Alexandre de Moraes, esta será certamente uma tônica neste processo eleitoral. Acho que o Brasil já avançou, acho que já alcançamos algum momento de uma certa, ao menos, compreensão deste fenômeno, e não creio que ele impactará tão decisivamente no próximo pleito eleitoral, como já o fez nas eleições anteriores. Eu passo agora imediatamente para o doutor Paulo Golambiuk. Doutor, o senhor concorda que as fake news não vão impactar tanto no processo eleitoral? Bom, primeiro deixe-me corrigir aqui uma impropriedade. Eu não cumprimentei o doutor Flávio Panzieri ao início, então eu faço agora. O doutor Flávio é um grande amigo conhecido aqui do nosso estado. Eu concordo, sim, com a fala do doutor Flávio. Inclusive, destaco aqui, para a resolução deste ano, o TSE ele deixou bem expresso que, para além dos fatos chamados sabidamente inverídicos, aqueles que sejam gravemente descontextualizados também infringem a lei eleitoral e podem gerar consequências de várias ordens, né? E também concordo que não é de hoje que o TSE está nessa brigada contra as chamadas fake news, inclusive antes dessa nomenclatura ser popularizada ou dela existir, né? Há previsão, inclusive, de crimes tipificados no Código Eleitoral sobre a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Então, desde o Código de 1965 nós temos essa previsão. O que me parece ser talvez uma novidade, relativamente uma novidade de uns tempos para cá, seja uma espécie de qualificadora quando essa fake news ou essa inverdade ou essa informação gravemente descontextualizada tem a ver justamente com a instituição de justiça eleitoral, né? Quando ataca as instituições ou se cria uma mentira ou um fato desabonador das instituições em si,
em especial da própria Justiça Eleitoral, segurança das urnas eletrônicas, enfim, todos esses temas adjacentes à própria Justiça Eleitoral. E aí a fala do ministro Alexandre ontem, em sua posse, tem muito a ver com isso, né? Com essa, eu chamo aqui de uma espécie de qualificadora da fake news quando ataca a própria instituição ou as instituições, em especial a Justiça Eleitoral. Então, eu também concordo aí, agora mais precisamente respondendo a pergunta que foi formulada, que não haverá propriamente uma novidade da eleição passada para esta em relação às fake news, a não ser nessa hipótese que eu acabei de falar, justamente porque as plataformas, né, todos os players aí do processo eleitoral, como as próprias redes sociais, estão muito engajados, assinaram um termo de compromisso lá com o TSE, e estão cada vez mais sofisticando o combate às fake news. Portanto, eu acho que não haverá, pelo menos, não haverá tanto impacto como tivemos aí em pleitos passados. Doutor Flávio, conversando com o senhor agora, o doutor Paulo colocou, inclusive, que as fake news estão sendo tratadas de forma qualificada, mas ocorre que o nosso ordenamento jurídico atual não prevê crime de fake news e também não delimita o que seria uma fake news ou não. Como é que fica essa questão, até do ponto de vista constitucional? Como é que o senhor vê isso? Olha, aqui nós entramos num debate que já não é novo, né? Eu me recordo já que nos idos de 2004, 2005, eu já debatia uma série de temas como esse na Justiça Eleitoral do Paraná e no Tribunal Superior Eleitoral, na minha militância da advocacia, dos limites ao poder regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal, baseado numa lógica de que ele tem competência normativa para regulamentar as eleições e até mesmo o exercício do mandato, mas numa lógica de uma regulamentação, e aqui é importante registrar que, ao meu ver, não é esta lógica implementada atualmente pela Corte. Parece que as hipóteses de atuação da Justiça Eleitoral brasileira não podem inovar o ordenamento jurídico para além das hipóteses previamente determinadas pela legislação federal. Não tem competência o Poder Judiciário brasileiro para inovar o ordenamento jurídico, criando novas hipóteses de restrições a direitos, como, por exemplo, esta bem lembrada qualificadora criada por resolução do final do ano anterior na Justiça Eleitoral brasileira, que vem ao ponto pormenorizar os seus dispositivos, trata especificamente, por exemplo, de quem tentar atacar o modelo eleitoral brasileiro, né? Sem nenhuma pretensão de entrar nesse debate, até porque me parece que ele é superado, mas não me parece que seja possível, nem mesmo ao parlamento regulamentar hipóteses de fatos concretos, né? Não é esta a finalidade da legislação brasileira, e me parece que avança, sim, a Corte Eleitoral brasileira para além dos limites normativos autorizados pela Constituição. É importante registrar que o Supremo tem dado esta autorização, daí convalidando as resoluções do TSE, quando isso chega até lá em sede de recurso extraordinário, como também parte dos juristas brasileiros vem defendendo esta hipótese de normatização. Eu, como me considero parte de uma bancada constitucionalista quase jurássica, sabe, Mark, que vê nos limites das garantias fundamentais limites intransponíveis na hipótese normativa, naquela hipótese de regulamentação, eu creio que nós precisamos discutir muito isso ainda no país e, quiçá, o parlamento brasileiro possa promover, se entender adequado, correções normativas ou até mesmo utilizar a hipótese do artigo 49, inciso 5, que é a hipótese que tem o Congresso Nacional de suspender, no todo ou em parte, ato normativo que exorbita os limites do poder regulamentar ou da delegação. E esse poder do TSE é um poder regulamentar que não é superior à capacidade normativa do Congresso Nacional, que, como disse, em muitos casos tem ficado em silêncio, né? O que tem reafirmado de alguma forma constante, né, e periódica uma competência normativa cada vez mais elástica da Justiça Eleitoral, que eu acho que precisa ser discutida com toda a sociedade.
Dr. Paulo e Dr. Flávio participando aqui com a gente, os dois que são juristas do direito constitucional, especializados, professores, tratando a respeito desse assunto fake news. E um dos pontos que eu percebo muito quando a gente conversa com os eleitores, com as pessoas na rua, é entender exatamente qual que é o limite entre notícia falsa, fake news e essa questão de expressar uma opinião a respeito de um fato. Porque qualquer opinião adversa ao TSE a respeito das urnas eletrônicas já tem sido tratada, por exemplo, como uma notícia falsa. E aí que fica esse questionamento que eu acho que é de grande parte dos eleitores, de entender justamente esse ponto que foi trazido no discurso por Alexandre de Moraes, que a liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Até onde está ali essa linha tênue do que é fake news e do que é a simples necessidade de manifestar uma opinião contrária a um fato ou algum outro ideal? Pode responder num primeiro momento o professor, advogado Paulo Golambiuk, desculpe. Está correta a pronúncia. Não, de fato, o problema que eu vejo aqui é um grau amplo de subjetividade em saber o que é, de fato, uma notícia inverídica, e aí a resolução também traz que o candidato, ou seja lá quem for o porta-voz de um determinado conteúdo em período eleitoral, tenha que conferir com razoável segurança a fidedignidade daquela informação e separar esse tipo de situação daquilo que é uma mera crítica, uma mera opinião, né? Então, nesse exemplo mesmo aí que o Mark comentou ao início aqui da nossa conversa, o desembargador que mandou prender um eleitor, é realmente algo que extrapola a finalidade da própria lei eleitoral. A lei eleitoral não visa impedir, ou não deveria visar impedir a manifestação nem dos candidatos, muito menos dos eleitores, né? Os eleitores têm, pelo menos no meu sentir, até à luz da própria Constituição Federal, um leque maior aí de liberdade em relação à expressão de suas opiniões. Isso está, inclusive, no discurso do ministro Alexandre ontem. Ele fala que a interferência da justiça eleitoral deve ser mínima nesse tipo de caso. Então, o que a gente tem é essa linha tênue, como foi dito aí por você mesmo, em relação àquilo que pode efetivamente ser atacado ou não. E também, sobre isso, né, embora não exista, de fato, aí um tipo específico criminalizando a conduta das fake news, o que me parece que o ministro quer precisar, quer afunilar ali no debate, é aquela possibilidade de se interferir no processo eleitoral a partir daquela fake news qualificadora que ataca a instituição de justiça eleitoral. Isso é muito destacado, por exemplo, no recente caso que tivemos do agora ex-deputado Francisquini, né? Então, embora aquele conteúdo das eleições de 2018 não tenha nitidamente, pelo menos no meu sentido, nenhum potencial para interferir no resultado da eleição, se entendeu grave o suficiente para redundar na cassação do seu mandato. Então, as consequências, embora não sejam necessariamente de ordem penal, nós temos consequências outras que, a depender do porta-voz, não vou dizer que são consequências piores, que consequências criminais, mas são consequências gravíssimas, né? Cassação de mandato parlamentar, por exemplo, mas pode ser um mandato majoritário também, é algo que tem uma gravidade tremenda, né? Porque estamos falando da representatividade de centenas, de milhares, na verdade, de votos ali depositados na urna, confiança daquele determinado candidato. Então, tudo vai variar, no caso concreto, de quem está falando, de que forma está falando e o que está falando, e se a informação que está sendo veiculada, ela teve um grau mínimo de conferência por aquele porta-voz. Então, todos esses elementos, todas essas circunstâncias devem ser avaliadas em cada caso concreto pela Justiça Eleitoral. E eu continuo sobre esse assunto com o Dr. Flávio Pansieri. Doutor, por exemplo, o Bolsonaro se defende dizendo que ele não ataca a instituição, que ele questiona, que questionar não é errado. Não só ele, como todo o circuito político que ele representa ali. São milhares e milhares de candidatos Brasil afora que têm essa mesma postura. Como é que vai ser esse tratamento? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, nós precisamos, no plano abstrato, quando nós falamos dessa leitura do Tribunal Superior Eleitoral, é importante dizer que quando nós tratamos dos eleitores, não é possível em momento algum você querer sancionar a ignorância.
quando nós estamos tratando dos eleitores. Em especial porque esses podem expressar a sua opinião como eles bem entenderem. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral ela está dirigida aos candidatos. E ali me parece que há um limite numa tentativa de controle discursivo prévio que, como eu já disse, me parece que extrapole os limites do poder regulamentar do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mas é relevante nós percebermos também o que significa um conceito de adequação, de verdade em um determinado segmento e o que não significa. A construção de um discurso majoritário, como a gente observa em uma série de temas no país, não significa necessariamente que esse discurso seja verdadeiro. E, às vezes, há um discurso que possa ser dissonante, não significa que ele seja falso, significa apenas que ele é dissonante. No debate apresentado de uma forma abstrata pelo então excelentíssimo senhor presidente da República, quanto ao embate às urnas, quando este embate parte de uma perspectiva técnica, não me parece que seja possível vedar este embate. O debate sobre isso é tão relevante que, se nós lembrarmos assim, os casos mais importantes pelo mundo, né, por exemplo, o Bundesverfassungsgericht, que é o Tribunal Constitucional Alemão, declarou inconstitucional o modelo de urna eletrônica como a nossa. O que me parece que traz uma possibilidade, ao menos, de debate sobre este tema. Então, debater o sistema não é inconstitucional, não atenta contra a ordem. Agora, quiçá se você acusar o sistema de uma violação, o sistema de algum equívoco proposital, será necessário, logicamente, e se aproveitar desta acusação para angariar votos, aí me parece que é a hipótese que o TSE pretende utilizar contra determinados candidatos que possam, utilizando-se de informações falsas, promover as suas campanhas. O que o TSE pretende, em última análise, é evitar que as informações que são inverídicas possam catapultar campanhas. Diferente de uma informação, de um debate teórico sobre algum tema, porque, obviamente, que isso jamais poderá ser vedado, ao menos enquanto o Brasil for uma democracia. É impossível que alguém seja impedido de tratar de quaisquer temas enquanto nós formos uma democracia. Eu pergunto agora, então, para o doutor Paulo, se ele concorda com esses pontos até que foram colocados pelo advogado, também doutor Flávio, a respeito do Tribunal Superior Eleitoral estar extrapolando esse limite aí de regulamentação. Se realmente, doutor, você concorda que o TSE já está avançando nesses limites, tentando regulamentar algo que não é do escopo dele, e se sim, de quem seria essa responsabilidade? Quem que tem que pegar, né, essa responsabilidade no braço e dizer vamos resolver o que é e o que não é fake news no país? Bom, concordo, de fato, aí, como recordou muito bem o doutor Flávio, essa discussão vem de tempos, eu me recordo aqui da discussão acerca da verticalização das coligações, depois tivemos o episódio da infidelidade partidária, que não há até hoje lei que regulamente propriamente o rito que se deve dar no caso de infidelidade partidária, e o TSE lá em 2007 fez uma resolução, aspas, legislando, inclusive em matéria processual, né, competência privativa aí, do Congresso Nacional, e aqui eu também vejo, no mínimo, um flerte com uma certa invasão de competência, né? Certamente a competência seria, claro, do Congresso Nacional, em matéria tanto eleitoral quanto em matéria de ordem processual. Então, quando ele coloca esse artigo, que eu me referi várias vezes aqui, que é o 9º da resolução 23.610, ele avança para, como disse aqui, vou reiterar, né, qualificar uma espécie específica aí do gênero fake news para dizer que aquilo é grave o suficiente, que pode gerar o abuso de poder. Então, ele se vale de uma subjetividade expressa lá no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, também conhecida como Lei das Inelegibilidades, ou também como a própria Lei do Ficha Limpa, com alteração de 2010, para qualificar aquilo que se chama de abuso de poder, que pode ser político, pode ser econômico, ou pode ser o uso indevido dos meios de comunicação social, para dizer que esta fake news qualificada contra a própria justiça eleitoral é algo grave o suficiente para gerar, inclusive, aí, cassação de mandato, cominação de inelegibilidade e coisas do tipo.
como vimos efetivamente no caso concreto já citado aqui, que, enfim, segue em trâmite, aí o Supremo pode, se houver tempo para tanto, reverter aquela situação, mas ali realmente me pareceu algo que passa um pouco do ponto. Claro que se sacrifica ali uma reserva de competência para dar um certo recado, né? Isso é perigoso, eu concordo nesse ponto. Acho que o combate às fake news não fica desguarnecido, prejudicado, sem esse, vamos chamar assim, um certo ativismo judicial neste ponto, ou até nessa invasão de poder que seria meramente regulamentar. Então, eu vejo com cautela, né? Não acho que seja a hipótese aqui de estar legislando propriamente, mas está dando um tom um pouco acima daquilo que a lei, que é quem deve prever, prevê, né? Então, está avançando um pouco naquilo que seria, de fato, competência do Congresso Nacional, competência do Legislativo. Dr. Paulo Henrique Golambiuco, que é secretário-geral do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, e o Dr. Flávio Pansieri, que é professor e fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Muito obrigado pelas contribuições aqui, pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Marco e Beatriz, foi um prazer participar mais uma vez desse programa da Jovem Pan e contribuir com esse debate que é tão rico, né? Que são as dissidências. Quiçá a democracia não é conviver no consenso, mas sim conviver no dissenso, reconhecendo o outro como igual. Hoje, por coincidência, nós tivemos um consenso entre eu e o professor Paulo em grande parte dos temas. Mas também, se o dissenso acontecesse, isso seria apenas expressão do processo democrático, que, em última análise, é o que todos nós devemos buscar e defender com unhas e dentes. Democracia é o conviver dos contrários, né, doutor Paulo? De igual forma, quero agradecer o convite que foi feito, agradecer aqui a qualidade dos debates, a recepção da Jovem Pan. O doutor Flávio aí também, de fato, estávamos concordando em boa parte, imagino, que isso seja um dado importante. Concordar com o doutor Flávio, para mim, é sempre muito importante. Indica que estou no caminho certo também. E acho que realmente isso faz parte aí da nossa democracia. Eu acho que algumas expressões ultimamente têm passado do ponto, e nós temos aqui nesse tipo de ambiente o lugar exato e propício para que a gente consiga encontrar a boa forma, o bom tom nos diálogos que agora cada vez mais vão se acentuar nessa campanha eleitoral. Obrigado aos dois debatedores. Agora 4h36, rápido intervalo comercial, já voltamos aqui na Rede Jovem Pan News.